Olá, amadas! Sejam bem-vindas ao nosso devocional com essa série tão especial, A Mulher Curada de. Amadas, eu quero chamar a atenção para vocês. Já está acabando, faltam apenas 2 episódios dessa série e nós podemos ver aqui mulheres normais como eu e você, mulheres de carne, mulheres de osso, porém que viveram experiências sobrenaturais, experiências de cura, algo totalmente da parte do Senhor. E isso nos edifica, porque se foi possível comigo e com as minhas irmãs, certamente é possível que você também tenha cura, é possível que você tenha o seu coração, a sua alma restaurada desse mal que te afeta. Eu convido você a estar conosco, a assistir os episódios novamente. Qual é a área que você tem problema? Assista, vá, insista em você. É possível nós sermos libertas desses males. E o Senhor não quer que nós permaneçamos doentes, né? O Senhor quer que nós sejamos livres, libertas e curadas. E eu quero falar acerca do meu testemunho, daquilo que eu estou vivendo, a mulher curada da insegurança. Você é uma mulher insegura? Saiba que você não está sozinha. Sabe por quê? Nós temos um Deus poderoso, um Deus que é nosso Pai, um Deus que nos ama e que está muito disposto, Ele está muito interessado a tornar vidas com problemas comuns, como a minha e a sua, em vidas transformadas. Ele tem esse poder. E sabe por que você também não está sozinha? Acredite, de 100% de mulheres entrevistadas, 80% admitem que sofrem desse grande mal, a insegurança. E 50% dizem, eu não quero mais, eu não gosto disso, isso me faz mal, isso não é bom para a minha vida. Amadas, então, como eu disse, nós não estamos sozinhas, né? E o que é insegurança? Insegurança é uma dúvida que surge em nós acerca da nossa competência, acerca do nosso valor, acerca da nossa capacidade de fazer coisas, de realizar coisas, de estar em determinados lugares. E essa insegurança gera em nós um sentimento de inferioridade, onde nós não imaginamos que somos capazes. A gente sempre vê outras pessoas como melhores do que nós, e isso é algo muito, muito ruim. A insegurança, amadas, não é uma doença, porém pode desencadear. Imagine que se você for muito pressionada acerca desse mal, pode gerar em você depressão, pode gerar em você crises, tais como crise de pânico, de medo. Resumindo, é algo que a gente precisa controlar, algo que a gente precisa curar, né? Eu vou falar aqui alguns sintomas da mulher insegura. E se você se identificar com 1, 2, por favor, fique até o final. O primeiro sintoma, né, dessa mulher insegura, ela tem um medo incontrolável de arriscar algo. Seja algo que não necessita de grandes decisões, como coisas que precisam de muita decisão. Vamos dar aí um exemplo. Ela vê lá uma receita no YouTube. Ela compra os ingredientes, vai lá para o fogo, para o forno e começa ali a sua receita. Só que começa a gerar dentro dela aquele medo, aquela insegurança. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que a receita vai ficar boa? Será que meu esposo vai gostar? Ai, será? Enfim, ela é dominada por uma insegurança e muitas vezes ela desiste daquela nova receita. Vocês verem, uma coisa pequena, né? Um outro exemplo, um novo corte de cabelo. Ela permanece anos e anos e anos no mesmo estilo, quer arriscar, mas não consegue, né? Um outro exemplo pequeno também, um novo look. Ela vê as outras irmãs da igreja, as outras mulheres com vestido e ela acha tão bonito, ela é acostumada a usar só calça. Ela quer, ela deseja, porém ela tem medo de arriscar. Enfim, são coisas aqui que eu falei pequenas,
mas podem transitar também para aquilo que necessita de maiores decisões, tais como uma mudança de emprego, uma mudança de casa, a compra de um carro, de um imóvel, enfim, em todas as áreas, nas pequenas e nas grandes coisas, ela tem um grande medo de arriscar. Um outro sintoma de uma mulher insegura é que ela não reconhece o seu potencial. Como é que é isso? Eu vou dar um exemplo da minha vida. E quando nós não reconhecemos o nosso potencial, é em todas as áreas, seja na nossa vida pessoal, como esposa, como família, como mãe, como profissional, em todas as áreas a gente não reconhece o nosso verdadeiro valor, o nosso verdadeiro potencial. Isso aconteceu comigo, amadas. Eu sempre trabalhei na área comercial e recentemente a empresa que eu trabalhei ia contratar uma nova funcionária para a área comercial e eu que ia treiná-la. E ali o meu diretor me chamou na sala de reunião e falou assim: Ângela, eu quero que você treine essa pessoa e eu quero que você ensine tudo para ela. Eu quero que você passe tudo o que você sabe, porque o seu trabalho aqui dentro é padrão. Ele falou assim: eu queria colocar o seu padrão de atendimento aqui na área comercial, porque é muito bom. Amadas, enquanto ele falava, eu só faltei olhar assim para trás para ver se tinha alguma outra pessoa na sala, porque eu não me via daquela maneira que ele estava falando. Parecia que ele estava falando de outra pessoa, e isso é péssimo. É péssimo você não reconhecer o potencial que você tem para fazer coisas. Isso é ruim. Um outro sintoma da mulher insegura é que ela só enxerga as suas limitações e as potencializa, né? As frases principais da mulher insegura é: eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Frases pessimistas, frases cheias de negativismo, e isso é muito, muito ruim. A mulher insegura não lida bem com críticas. Na verdade, ela fica arrasada diante de uma. De certo que não é bom ser criticado, ninguém gosta, né? Porém, para algumas pessoas, gera até mesmo uma motivação. Tem pessoas que diante de crítica falam: deixa comigo, eu vou melhorar, eu vou fazer algo excelente, as pessoas vão ver como eu vou superar. Porém, a mulher insegura diante de uma crítica, ela morre, ela paralisa. É algo muito ruim. A mulher insegura, ela fica buscando reconhecimento o tempo todo. Ela é uma caçadora de elogios. E por quê? Porque ela precisa de autoafirmação. Como ela sofre desse mal, ela precisa o tempo inteiro ser reconhecida por outros, né? Ela tem muita dificuldade de expor as suas opiniões. Não é que ela não tenha, ela tem opinião sim, e muitas vezes firme a respeito dos assuntos. Porém, ela não consegue impor, ela não consegue transpor aquele círculo que ela está para dizer: olha, eu penso dessa forma, eu gostaria que fosse assim. Devido às suas limitações, ela sempre fica reclusa em seus próprios pensamentos, né? A mulher insegura tem dificuldade de dizer não. Normalmente, ela tem uma área de confiança. O que é a área de confiança? É aquela área que ela domina, aquela área que ela faz bem feito. O que ela faz com essa área? Torna-se para ela um escudo. Então, ela expõe essa área repetidas vezes, ela se torna até cansativa. Por quê? Porque é a área que ela consegue fazer bem. Então ela fica mostrando, expondo. As pessoas falam: nossa, mas ela está falando isso de novo? Ela está repetindo isso? Por quê? É o seu escudo. Isso aconteceu comigo durante muitos anos. A minha fortaleza, a área de confiança que eu tinha era um exagero com a minha aparência. Amadas, eu nunca tive dúvida do que vestir, do que calçar, de que maquiagem colocar, de que roupa ir para nenhum ambiente. E aquilo eu investia exageradamente nessa área. E era uma área que me fazia pecar, uma área que me tornava fútil,
A minha fortaleza me fazia fraca, na verdade, né? E quando eu vim para o Senhor literalmente me desmontou daquele excesso, daquele exagero acerca de uma área. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei durante muitos anos num local e eu trabalhava meio período. E muitos dos fornecedores que me viam chegar pensavam que eu era uma executiva, porque de tanto que eu investia, de tão montada que eu ia, salto alto, muita maquiagem. E sabe do que eu trabalhava? De telefonista. Então era assim um escudo muito negativo, né? E quando eu vim para o Senhor, eu comecei a praticar o que está em Colossenses 3, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Eu comecei a ver que as coisas aqui da terra não são aquilo que deve dominar o meu coração. E eu passei a olhar para as coisas que são do alto, né? Amadas, a insegurança, ela anda lado a lado com medo. Medo de perder casamento, emprego, alguém que nós amamos, né? Medo de envelhecer, medo de engordar, medo de não corresponder no trabalho, em casa, na igreja, medo de não corresponder aos anseios de Deus para a nossa vida, medo da morte. E o que acontece? A insegurança nos leva a parecer com pessoas, a querer parecer, na verdade, com pessoas que nós admiramos e também com pessoas que nós tememos. Olha que disparate, amados. Nós vivemos a vida nos comparando com pessoas que nós temos estima e comparando com pessoas que nós temos medo. E a palavra do Senhor nos ensina que nós somos únicas perante Deus. Semana passada nós tivemos na célula ali uma dinâmica onde cada um recebia um papel com uma cor. E quem estava dirigindo a dinâmica dizia: ache alguém que tenha a cor igual à sua. E ninguém tinha. E ali nós aprendemos que nós somos únicos perante o Senhor. Cada um com a sua essência, cada um com o seu coração. A palavra do Senhor diz em Isaías 49:1: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Amadas, Ele me chama de Maria Ângela. Ele não me chama de Giovana, não me chama de Andriele. Ele me chama de uma maneira única, pelo meu nome, Maria Ângela. Nós não temos que nos comparar, nós não temos que parecer com outras pessoas. Nós somos a identidade do Senhor. Amadas, a mulher insegura, ela fica entre dois dilemas pessoais muito difíceis. Ela se pergunta o tempo inteiro: o que as pessoas esperam de mim? E o dilema pior que ela vive é como superar aquilo que eu espero de mim mesma. Você sabia que a mulher insegura, ela acaba sendo algoz de si própria? Ela fica o tempo inteiro: você tinha que ter feito melhor, dessa forma não ficou bom, poxa vida, você tinha que melhorar. Ela se culpa, ela se incrimina, ela fica atirando pedras em si própria. E isso é algo terrível, né? A mulher insegura, ela fica entre dois dilemas: como superar o que as pessoas esperam de mim? E o dilema pior que ela carrega é como superar o que eu espero de mim mesma. Ela acaba se tornando sua própria algoz. Ela fica o tempo inteiro se culpando, se criticando, dizendo para si: não ficou bom, você poderia ter feito melhor. Ela se culpa, ela se condena, se torna a sua própria acusadora. Eu vou falar algumas inseguranças pessoais. Imagine vocês que uma das fortes inseguranças que eu sempre tive foi em relação ao medo de envelhecer. E eu me casei com um homem 10 anos mais novo que eu, no meu total desespero. E ao me casar, eu vim morar no território dele, onde moravam os parentes dele, as pessoas do convívio dele. E isso para mim gerou um mal, gerou aquela insegurança aguçada.
E para poder, né, conviver, o que eu trouxe à tona? Aquela área de confiança que eu disse para vocês que eu tinha, o excesso da aparência, né? Como eu disse para vocês, eu estava no meio dos parentes deles, dos amigos, e o que eu queria? Estar sempre bem. Eu queria que eles me vissem sempre no topo. Então eu estava sempre exageradamente maquiada, nos ambientes mais informais, né? Nos ambientes, por exemplo, de churrasco, um ambiente ali mais alegre com a família. Lá estava eu, montada no salto alto, sempre exagerando, nunca ninguém me via sem maquiagem, né? Aquele excesso, aquela máscara. E isso acabou gerando o contrário do que eu esperava. Ao invés de eu ser aceita, eu passei a ser uma pessoa rejeitada. Por quê? Porque as pessoas viam em mim uma mulher metida, uma mulher arrogante, uma mulher cheia de altivez. Aquela armadura que eu tinha, que eu estava usando naquele momento, que era a minha área de confiança, passou a ser um inimigo na minha vida, né? As pessoas que eu queria alcançar, as pessoas que eu queria que gostassem de mim, passaram a ter, de certo modo, uma aversão, né? Mas aí o Senhor, de uma maneira maravilhosa, começou a entrar na minha vida, né? E eu passei a enxergar que não era necessário, que quem me amar teria que me amar do jeito que eu era, do jeito que eu sou, né? E eu passei a praticar o que diz em Filipenses 3, versículos 7 e 8, que diz assim: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Amadas, eu quero dizer para vocês que eu continuo me arrumando, eu continuo gostando de estar bem arrumada, bem produzida, tá? Até mesmo porque eu continuo casada com o mesmo esposo, 10 anos mais novo do que eu. E é claro que eu tenho que vigiar acerca disso. Porém, o que eu estou dizendo para vocês é que essa área não é mais o meu escudo como era antigamente. Não é mais a minha armadura. Hoje a minha armadura é o Senhor. É Ele que tem me dado a segurança. É Ele que tem me ensinado. Você não precisa de tudo isso. Você não precisa estar de salto alto o tempo inteiro. Você não precisa estar sempre extremamente maquiada. Você é amada. E é isso que o Senhor tem me dito e eu tenho aprendido dessa forma, né? Uma outra área de insegurança que eu carregava muito era ali no meu trabalho, né? E quando você tem muitas inseguranças, você não progride, você não prospera, você fica sempre no mesmo cargo, né? Eu, por exemplo, sempre fiz um trabalho bem feito em relação ao atendimento. Eu desenvolvia muito bem um diálogo com o cliente, falava bem, atendia ao cliente, mas se um chefe chegasse perto de mim, eu travava. Era como se eu nunca tivesse falado com um cliente na minha vida. E isso que passa para o seu chefe, ela não sabe fazer direito, né? Então, a insegurança sempre nos trava, sempre nos paralisa. E eu cheguei a ouvir de uma pessoa que tinha um cargo ali na empresa: olha, você tinha que ter investido mais em você, porque você tinha competências para isso. Como eu disse lá atrás, o inseguro, ele não vê o seu próprio potencial, né? Ali fica anos e anos na mesma função, anos, entra ano, sai ano, paralisado, né? E no âmbito da igreja, que é um âmbito onde a gente sempre quer o crescimento. A mulher insegura, ela não assume o seu ministério, ela adia o seu chamado, enterra os seus talentos. Amadas, eu quero dizer para vocês que durante muito tempo, orar em voz alta para mim era algo absurdo, era algo que eu achava que eu nunca ia conseguir. Estar à frente de uma célula, para mim era algo impossível. Estar falando aqui com vocês, só Deus sabe como eu nunca me vi desse modo. E eu creio e posso garantir para vocês que o Senhor tem tratado a minha vida de uma maneira poderosa. O Senhor tem me honrado, o
o Senhor tem me levantado e isso me dá uma alegria de dizer para vocês: insistam, permaneçam, agarrem-se ao Senhor. É possível nós vencermos esse mal. Amadas, a insegura ela sofre por antecedência, né? Vai fazer uma viagem, sofre. Vai a uma consulta médica, sofre. Tem uma entrevista de trabalho, sofre. E a Bíblia fala de algumas pessoas inseguras que se deram muito, muito mal. Vamos ver alguns aqui. Amada, Saul, o rei Saul, ele era um líder, ele era um rei. E ele tinha Davi ali como líder do seu exército. A Bíblia nos conta que eles foram a uma guerra e Davi superou. Davi matou muitos inimigos, né? E quando eles chegaram da guerra e foram recebidos por algumas mulheres, essas mulheres inventaram ali um cântico, uma canção, onde elas começaram a colocar Davi em evidência. Elas diziam assim: o rei Saul matou milhares, mas Davi matou a dezenas de milhares. E a Bíblia conta que esse cântico gerou no rei Saul uma insegurança tão grande que ele foi dominado por um ódio e ele começou a perseguir Davi. E muitas vezes é isso que a mulher insegura faz. Ela começa dentro do seu interior a perseguir pessoas que estão em evidência, pessoas que estão se destacando, pessoas que estão fazendo algo bom. Como ela não consegue fazer, ela começa a ter raiva, ela começa a perseguir interiormente aquelas pessoas que estão bem, que estão no lugar de destaque. Um outro exemplo de pessoa insegura na Bíblia é o rei Acabe, um homem também com poder, um rei, porém, como eu disse aqui, não conseguia colocar a sua opinião a ponto de ser dominado pela sua esposa Jezabel. E é o que acontece, quando nós somos inseguros, nós acabamos virando fantoches nas mãos das pessoas. As nossas opiniões a gente deixa lá guardada e a gente acaba sendo dominado pelas opiniões dos outros. Um outro inseguro da Bíblia, Gideão. O Senhor levantou ele como juiz, deu a ele ali uma proposta de vitória, onde ele ia à frente de uma guerra. A primeira reação de Gideão foi: eu sou o menor, eu sou o pequeno. E a insegura faz isso, ela se vitimiza, ela se coloca abaixo de todos. Mas a Bíblia fala também de pessoas inseguras que tiveram superação. A Bíblia fala de uma mulher que estava doente, que era vítima. Ela tinha motivos para se tornar uma mulher insegura. Ela tinha motivos para ser insegura de sair à rua, insegura de estar em multidão, insegura de falar, porque ela era vítima de uma doença, a mulher do fluxo de sangue. E qual foi a atitude dessa mulher? Ela foi lá atrás do Senhor, ela se misturou na multidão, mesmo diante de toda a insegurança daquela doença, ela se misturou à multidão, ela foi atrás do Mestre, ela tocou as vestes de Jesus. A mulher insegura precisa ter essa atitude, a atitude de correr, a atitude de se lançar à multidão, a atitude de dar um passo à frente e tocar as vestes de Jesus. Amadas, o contrário da insegurança é confiança. Eu estava lendo um livro de Joyce Meyer, uma mulher bem inspirada, uma mulher que trabalha muito nessa área de cura, nessa área de libertação, e ela escreveu um livro que se chama Mulher Confiante, e eu resolvi trazer aqui para nós algumas dicas das quais eu também já estou usando no meu dia a dia. Joyce fala: a mulher confiante, ela sabe que ela é amada. E ela sabe também que algumas pessoas vão amá-la demais e outras não. E o que ela faz? Ela investe naqueles que a ama. Outra dica que Joyce dá a respeito da mulher: a mulher confiante, ela se recusa a viver com medo. Ela pratica, ela vive a fé. Outra dica é que a mulher confiante é positiva. Ela se nega a ter pensamentos pessimistas, pensamentos que a rebaixam. A mulher confiante, ela é positiva. Ela se nega a ter pensamentos negativos. Ela escolhe
ser positiva. A mulher confiante se recupera das derrotas. Uma pessoa não é um fracasso porque tentou algumas coisas que não deram certo. Ela só é um fracasso se ela parar de tentar. A mulher confiante evita comparações. A alegria não está em sermos melhores que os outros, e sim aquilo que nos é dado, aquilo que nós podemos ser, a gente fazer da melhor forma. A mulher confiante, ela age. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que esperam acontecer, as coisas acontecer, e aquelas que fazem, aquelas que têm atitude, aquelas que agem. A mulher confiante tira do seu vocabulário: ai, se ao menos eu fosse mais rica, se ao menos eu fosse mais jovem, se ao menos eu morasse em outro lugar, se ao menos eu fosse solteira, se ao menos eu fosse casada. A mulher confiante, ela tira o se eu fosse, se eu pudesse, se. Ela passa a profetizar: eu sou mais que vencedora. Aí você pode me dizer: e você, Ângela? Eu peguei para mim, sim, as dicas, como eu disse aí da Joyce, em relação à mulher confiante. Mas e você, Ângela? O que você está fazendo? Amadas, o meu equilíbrio, a minha estabilidade, eu tenho buscado totalmente no Senhor e na sua palavra. Romanos 8:37 diz assim: mas apesar de tudo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é que nos amou? O Senhor. Cada dia mais eu tenho vivido, eu tenho crido nessa promessa: o Senhor me ama. E a palavra dele, a Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Eu tenho me apegado fortemente à palavra do Senhor. Mateus 7:24 diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa em rocha firme. Eu tenho buscado a palavra do Senhor, ela tem sido a minha rocha, ela tem sido a minha fortaleza, e o Senhor e a sua palavra tem sido o meu ponto de equilíbrio. Não é como o mundo nos vê, e sim como Deus nos vê. E Ele diz que nós somos escolhidas, perdoadas, vencedoras, amadas, separadas. Deuteronômio 14:2 diz que o Senhor nos escolheu para sermos sua propriedade especial. Jeremias 1:5 diz: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. E também Isaías 1:18-19 diz: embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos e alvos como a neve. Tem um louvor que nós cantamos assim: eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tenha isso em mente. Você não é o que o mundo diz, você é o que o Senhor deseja. E o Senhor tem planos maiores, planos inimagináveis para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, que o nosso coração não é capaz de conceber, é aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam. Ame ao Senhor e você viverá o melhor que Ele tem para a sua vida. Outra coisa, amadas, que eu tenho buscado dia após dia é colocar a minha segurança nele. Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor não serão abalados e permanecerão para sempre. O nosso descanso deve estar nos braços do Senhor. Amadas, eu lembrei que quando eu era pequena, criança, eu não sabia nadar, e o meu pai, ele me colocava nos ombros dele e avançava o mar. E eu lembro que eu sentia tamanha segurança ali nos ombros do meu pai. Para mim era como se eu soubesse nadar. E ele avançava, e quanto mais ele avançava, mais eu me sentia segura, porque eu estava nos ombros do meu pai. E o Senhor nos chama para estar nos ombros dele. O Senhor quer carregar você. Confie nele, tudo mais ele fará. Outra coisa, amadas, que nós não devemos negligenciar é a oração, é o clamor, é
colocar-se aos pés dele, a orar, dizer: Senhor, essa área eu não estou conseguindo, Senhor, eu preciso de ajuda em tal coisa. Ore e clame ao Senhor, né? A palavra diz que Ele nos ouve. Daniel 10:12 diz assim: o anjo disse a Daniel: desde o primeiro dia em que você começou a orar e a se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido. O Senhor ouve as nossas orações. E eu quero falar a respeito de um testemunho pessoal. Desde que quando eu estava aqui na igreja, nós tínhamos várias ministrações no domingo e a pastora sempre desafiava a gente a estudar e ir na frente, falar para a igreja aquilo que tinha estudado, aquilo que tinha entendido. E eu lembro que para mim, todas as vezes que ela sorteava o meu nome, era um grande desafio. Eu pegava o microfone e começava a tremer, mas tremer de uma forma que era visível para a pessoa que estava lá no fundo da igreja, ela conseguia enxergar o microfone tremendo nas minhas mãos. E as pessoas falando: Deus vai te usar, Deus vai te usar. E eu falava: mas como Deus vai me usar? Se cada vez que eu preciso falar eu tremo, se cada vez que eu preciso falar há em mim um grande medo, há em mim uma grande dificuldade, gera em mim algo que passa a ser físico, como Deus pode me usar dessa maneira? E eu passei a orar: Senhor, se o Senhor quer me usar, se o Senhor quer através da minha boca falar, por favor, me ajuda. Me ajuda porque eu tenho medo, me ajuda porque eu me sinto insegura, me ajuda porque eu não consigo pegar o microfone, me ajuda porque eu não consigo me posicionar perante a igreja. Amadas, e eu sei que o Senhor tem me ajudado, eu sei que o Senhor tem me ajudado. Estar aqui falando com você é prova de que o Senhor tem me colocado, o Senhor tem me libertado desse mal. É claro que ainda existe dentro de mim um certo medo, ainda tem borboletas dentro de mim, mas o que acontece é a maneira que hoje eu estou me posicionando diante dessa insegurança. Algum tempo atrás eu diria: eu não quero, eu não vou fazer, isso não é para mim. Hoje o Senhor tem me desafiado e eu tenho encarado o desafio, porque Ele tem colocado, Ele tem vencido, me ajudado a vencer esse medo. Amadas, e pelas vias humanas, pelas vias naturais, o que nós podemos fazer humanamente falando? O primeiro passo é identificar as seguranças. É necessário, né? Amadas, a insegura, ela precisa se programar, ela precisa organizar-se. Normalmente, o inseguro não trabalha bem com improviso. Ele precisa de um tempo maior para fazer as coisas. Então fale para as pessoas à sua volta: olha, eu vou procurar fazer da melhor forma possível, só eu preciso de um tempo maior, me avisa. Eu tenho feito isso aqui no ambiente da igreja, né? Eu tenho dito para as pessoas: olha, eu estou disposta, conte comigo, só me avisa um pouco antes. Agora vamos supor que seja no ambiente profissional. Às vezes no ambiente tem momentos, né, que nós não temos todo esse tempo. O que você vai fazer? Você vai ter que sacrificar um pouco mais, você vai ter que ficar um tempo maior, às vezes é um período da noite, períodos que talvez o teu colega ali, vamos supor, numa apresentação, você precisa apresentar um trabalho para o seu chefe, o teu amigo ali 15 minutos antes prepara a apresentação e ok, você talvez precise de um tempo maior, talvez você precise ficar algumas horas, né, preparando. A diferença é essa, mas é possível a gente vencer essa insegurança. Outra coisa, né? Trace um objetivo. Amadas, eu tenho desejo de dirigir, eu tenho desejo de nadar, eu tenho desejo de melhorar a oratória e eu estou buscando competência para isso. A gente precisa estudar, a gente precisa se esforçar, nós precisamos ler mais, nós precisamos assistir palestras, ministrações, coisas que nos apurem os nossos ouvidos, apure o nosso diálogo, o nosso vocabulário. É necessário que a gente estude, né? Outra coisa, lembre-se das vitórias que você já teve. Cada vitória que você já teve, lembre-se de onde o Senhor te tirou e onde você está chegando agora. Olha, eu melhorei. Olha, lá atrás eu não conseguia fazer tal coisa, agora eu consegui. Comemore as suas vitórias. Isso vai te fazer muito bem. Amadas, era isso que eu queria compartilhar com vocês. É claro que todas nós que passamos por aqui
Certamente estamos por um período, estamos passando por um processo. A diferença é a maneira que nós estamos se posicionando perante o Senhor. É possível curar-se, é possível que o Senhor trate as nossas feridas, é possível que o Senhor trabalhe, coloque a mão forte e poderosa dele sobre as nossas vidas. Amadas, compartilhe com o máximo de mulheres possíveis e eu espero que esse meu pequeno testemunho pessoal tenha servido para você. Amém? Fiquem com Deus. Um ótimo dia.